Ora, boa noite a todos. Estamos no ar. Vamos ver como é que corre hoje. Se a internet não vai abaixo. Fernando, Paulo, António, Marco e a amiga Delfina. Muito bem. Mulher do nosso comandante Jaime Neves. Gente conhecida, gente que... amigos aqui do Facebook, outros que não conheço tão bem. Vamos aguardar um bocadinho, 3 minutos, até às 22 daí. Eu peço desculpa por muitas vezes, nem vejo as vossas perguntas, eu disperso-me tanto aqui com a conversa, não sei se estou concentrado ou desconcentrado. A Sara, lá Marco, um grande abração. Agora é que estou pela primeira vez a ver mensagens, talvez, porque me disseram para tomar atenção, dizem para não coçar a cabeça, etc. Vamos ver. Muitos amigos, Magali, Tiago Monteiro, António, Patrícia. Muito bem, que horas são? 58. Vocês vão reparar que eu já coloquei uma sondagem. Isto agora, hoje, vai ser essencialmente para dar passos de ação. Coloquei uma sondagem. Vamos criar uma associação de movimento de gente. E eu nem, portanto, eu considero que isto, quem me faz a imagem é aqui o meu amigo Abel, a quem eu agradeço mais uma vez, e fez 2 cartões possíveis. O cartão ainda pode ser alterado, mas é para verem naqueles cartões, e eu até lhe disse para fazer um cartão onde não aparecesse a minha imagem. Pronto, eu fez com a minha imagem, não faço a grande questão de que isso aconteça, mas isto não é falsa modéstia, mesmo não me preocupar sequer com isso, mas visto que o movimento surgiu à volta da minha pessoa, talvez faça sentido, não sei, em termos de marketing. Ok, falta 1 minuto. Isabel Fonseca também está. Olá, Isabel. Velhos amigos. Que um homem do Kosovo 99, Kelina, um soldado paraquedista, filho do Rocha do Regimento Romanos. Um abraço também para o teu pai. Isto é a primeira vez que estou a fazer isto vai aprendendo. Maria João Guiar Martins, uma grande psicóloga e uma grande coach e amiga, grande admiração por ela. Luís Filipe, um combatente. Muito bem. 22 horas aqui, 23 aí, vamos então começar. Ora bem, eu hoje estive até pedi ao Abel que me enviasse, ele não me enviou a tempo. Antes de mais, uma boa noite a todos e obrigado pela vossa presença. Me enviasse todos no fundo, os slides que fez de apresentação das várias vezes que falei. E já vai um tempo, desde fevereiro, que eu ando a falar. As primeiras, quando eu comecei a fazer diretos sobre isto, não tinham sequer estes slides que o Abel faz. Entretanto, a coisa foi surgindo, o Abel vai fazendo slides de acordo com as ideias que eu lhe dou. Ele é que é o responsável pela imagem, não percebo nada disso. E agora apercebi-me que já se percorreu aqui um percurso. E eu relembro que eu tomei esta decisão, inclusive eu tomei a decisão no início de me candidatar à presidência da República, coisa que não desisti ainda, nem vou desistir. Obviamente, se tiver o número suficiente de subscritores, vou apresentar a candidatura, não sei os pecados que tenho, se me deixam concorrer, e é um percurso, é já um caminho feito, com muitas conversas, e é engraçado, uma das primeiras conversas, e é aquilo que eu quero terminar hoje, foi uma conversa sobre os idosos, sobre os velhinhos, os nossos velhinhos, os velhinhos portugueses.
Eu hoje essencialmente quero passar, vou fazer uma resenha do que é o movimento de gente, rapidamente, tentar ser rápido, para depois passar a factos. Eu chego a Portugal dia 19 vou para Portugal, tenho a ideia, no período que estou aí, fazer uma primeira reunião, ou uma primeira palestra com os interessados, e em conversas com várias pessoas decidimos, decidimos, e já com os inscritos todos, que eu tenho, temos montes de e-mails no e-mail de Gente de Portugal, abrir uma associação, fundar uma associação, portanto é uma associação sem fins lucrativos, mas é uma associação para apoiar um movimento de gente, apoiar uma candidatura à presidência da República, visto que não há fundos estatais, não é uma associação de egos, ponto, é uma associação de gente, onde todos falam, e onde temos que aprender a dialogar e a cooperar. É engraçado que na definição da Unesco de paz, eu tive um projeto em Angola que era o Coaching for Peace com crianças de um orfanato, e a definição da Unesco de paz é que paz não é ausência de guerra. Paz é uma predisposição mental, é um estado de espírito, uma predisposição para a bondade, uma predisposição para a boa vontade, os ingleses chamam goodwill, uma predisposição para a compaixão. Então é um estado mental. Nós muitas vezes trabalhamos com pessoas azedas e está no nosso interior, mesmo trabalhando com pessoas azedas, eu tenho agora aqui um caso presente, termos uma predisposição para a bondade, para ouvir, para aceitar, as pessoas são diferentes. E esse estado mental é um estado mental que nós temos que aprender a criar neste movimento. Este movimento, no fundo, a grande premissa é esta, é criar uma predisposição para a cooperação, para o diálogo, para a bondade, e não para a difamação, para a calúnia, para as acusações, que é aquilo que a classe política nos habitua, mas também uma predisposição para um sentido monástico de servir. É engraçado que eu agora até vi uma notícia de que a Proteção Civil, e falei aqui, entretanto, com um senhor que fez uma análise aos incêndios, às mortes dos incêndios, mandou-me um gráfico. Portanto, os números são muito superiores àqueles que vocês têm, mas gigantescamente superiores àqueles que têm sobre as mortes em Pedrógão, porque as mortes que houve subsequentes de velhinhos que inalaram fumos e que já estavam em condições precárias foi exponencial depois dessa altura, com o calor, com as poeiras, etc. E é engraçado que o país chegou a um ponto em que a Proteção Civil disponibilizou uma série de meios para a SIC fazer uma novela. Uma novela sobre os incêndios de Pedrógão Grande. Portanto, a SIC, que quer audiências, a novela, no fundo, tem um sentido comercial, acaba por estar aqui. Eu falo da SIC, podia ser outra televisão qualquer. O que eu acho inadmissível é a Proteção Civil. Eu até coloquei a questão se é com o nosso dinheiro ou se não é com o nosso dinheiro, ou se a SIC pagou à Proteção Civil por esses serviços, ou se foram disponibilizados meios, porque a Proteção Civil é nossa. O dinheiro é nosso, somos nós que a pagamos. E como somos nós que a pagamos, temos que ter uma satisfação nesse sentido. No entanto, vai-se fazer uma novela, o Sr. Balsemão, do grupo Bilderberg, aproveitando a desgraça alheia, num escândalo com casas lá para a Câmara de Pedrógão, etc., e chegámos a este ponto da nação. É engraçado que hoje também vi um post que é: eu vou votar, se tu não votares, estás a dar um voto à corrupção. Pois eu diria as coisas de outra forma. Eu voto ou não voto, ou seja, eu se votar, vou estar a dar um voto à corrupção, porque vá para lá quem for, o hábito da impunidade, as leis estão feitas de tal forma que são todos agora umas virgens puras antes das eleições. São todos fantásticos, são umas virgens puras. Mas depois tornam-se uns pecadores. Não cumprem os programas eleitorais e tornam-se pecadores. Portanto, eu abstenho-me. E se a abstenção for superior àquele movimento que até me convidou para me reunir com eles quando eu chegar a Portugal, se a abstenção for superior a 51%, as eleições perdem completamente o significado. E eu acho piada como é que ainda há gente que vai votar, seja nus, seja em branco, que se deslocam lá, ou aqueles mesmo que vão votar e que acreditam nesta gente. Mas pronto, vou-me abster, não estou a dar indicação a ninguém, e acho que o facto de eu ser mais uma abstenção
nesta votação é um voto de consciência, é o meu voto de consciência, nem pôr lá os pés porque não acredito em gente nenhuma, nem nulos, nem brancos, nem nada, é não aparecer, para não dar lugar, porque seja quem for que apareça lá vai ser obviamente corrupto. Ora bem, nós queremos criar esta associação, que é uma associação sem fins lucrativos, eu depois vou falar um bocadinho para a frente, mas acima de tudo uma comunidade de coragem, e a coragem é a dignidade sob pressão. Quando falei a semana passada dos parrasistas, os tipos que dizem a verdade, assumindo as consequências até a própria morte, por dizerem a verdade, como foi o caso de Sócrates, do antigo, não é deste, que este não é o caso, é habituarmos a esse hábito de sermos, vejam bem, é dignidade sob pressão. E este movimento tem que ser um movimento de gente digna, não pode ser um movimento de vândalos, de tipos que se querem matar uns aos outros, de homofóbicos, de tipos que são contra os homossexuais, contra as prostitutas, contra os adultos, contra os padres, contra o Islão. Não, é um movimento de seres humanos. E nós temos é que dar aos nossos filhos, se queremos preservar a humanidade, se queremos preservar o futuro dos nossos filhos, temos que os educar com a humanidade. Educá-los com a humanidade não é educá-los em polarizações, não é educá-los... eu tenho amigos homossexuais. São homens decentes que trabalham. Eu tenho amigos pretos. Eu tenho um preto que na Bósnia me acompanhou para uma missão de não regresso, com granadas na mão, soldado paraquedista. E foi comigo, e era preto. E sou capaz de dar a vida por ele. Eu conheço uma viúva de guerra que tem um filho, que tinha uma filha, que hoje em dia é um menino. E estava num processo de mudar de sexo, essas coisas todas, por razões que nós desconhecemos. E, nem tanto, apontamos os dedos aos transgêneros. Mas também sou contra todo o tipo de polarização em feministas, em machistas, em LGBTIs, em movimentos radicais. Não, nós temos que dar um exemplo de dignidade. Eu acho que eu só me identifico com este movimento como um exemplo de dignidade. Nós aceitamos o caminho dos outros, aceitamos o caminho das pessoas. Cada pessoa sabe da sua vida. Temos é que insistir naquilo que é fundamental para gerar felicidade. Há aí uns filósofos e uma malta que trabalha sobre a felicidade. Eu acho isso interessante. Mas sabem como é que se mede a felicidade de um país? Pela felicidade dos seus velhos. Pelo conforto com que os seus velhos vivem. Não é pelos putos que estão nas empresas e por mim, que ando aqui em Moçambique, a dar uns mergulhos no Índico. A felicidade não se mede por aí. A felicidade de um país, o coeficiente de felicidade de um país, mede-se pela felicidade dos seus idosos. E os nossos idosos estão esquecidos. Os nossos idosos estão esquecidos. E, portanto, o nosso país é um país infeliz, porque rejeita aqueles que trabalharam uma vida inteira, aqueles que sabem, nós somos os futuros idosos. Portanto, se não preparamos o nosso futuro, não é por uma questão de agora termos medo porque vamos ficar velhinhos, não. É para educarmos os nossos filhos, para darmos um exemplo de humanidade aos nossos filhos. E isto é o movimento de gente. Isto é o movimento de gente. Ora bem, eu vou-vos recordar algumas premissas do movimento de gente, porque eu hoje vou-vos lançar um repto. Porque eu preciso de massa. É assim, eu quero chegar a Portugal e quero começar a trabalhar seriamente nisto, para sermos uma opção. E quero visitar o Portugal inteiro. Eu sou um tipo que leio, gosto de conhecimento, mas acima de tudo gosto de palrar. Gosto de falar e de escutar. E tenho que falar com pessoas. E vou ter que ir a universidades, a esquadras de polícia, a esquadras da GNR, a hospitais, a serviços de urgência, ao Portugal profundo dos agricultores, que compraram um tipo de televisão que nunca mais funcionou, aos portos, andar num navio de pesca, num barco de pesca, ver a vida dos pescadores. É preciso viver para ter sabedoria. É preciso sentir no pelo para ter essa sabedoria de viver e poder falar assim. Eu há pouco tempo estive em Londres como empregado de mesa de um hotel de 5 estrelas, a servir, com um trabalho horrível, porque eu só posso perceber o que é um empregado de mesa se eu viver ao lado dele durante um tempo. Portanto, a candidatura a Presidente da República é em 2022. Até 2022, este movimento de gente, que depois iremos reunir, iremos definir, que eu já tenho a estratégia, mas não vos vou passar aqui no Facebook. Não vamos dar o ouro ao bandido. Vamos falar todos em conjunto, em porta fechada. Se for preciso, alugamos um estádio e fechamos as portas com segurança cá fora e falamos nós.
sobre qual é que é a estratégia. E vejam bem, de repente surgiram imensos partidos porque Portugal está corrupto, Portugal está mal. Portugal está corrupto há 45 anos. Os bandalhos que entregaram as colónias mostraram corrupção há 45 anos. O Mário Soares, Almeida Santos, aí o senhor Vasco Lourenço, essa malta toda, que são os heróis de Abril, provocaram um crime de lesa pátria que no meu programa é para ser julgado em tribunal. O 25 de Abril não é o 25 de Abril. A descolonização é para voltar à barra do tribunal e reabrir o processo do general Silvino Silvério Marcos e de outros cidadãos. Portanto, isto está no meu programa. E se não for aqui, há de ser no estrangeiro que há de ser julgado. Porque senão mantém-se a impunidade. Ora bem, o que interessa é eu relembrar-vos que isto é um movimento extrapartidário. Eu, pessoalmente, já não acredito em partidos políticos. Nem acredito numa via de partidos políticos. Os partidos políticos não têm que ser proibidos. Mas eu não acredito em partidos políticos. Os partidos políticos, se querem existir, têm que sobreviver das suas cotas. Têm que sobreviver do seu dinheiro, não têm que sobreviver de subvenções públicas e de dinheiro dado por voto. Isso tem que acabar, isso vai acabar. Essa mama, se eu entrar, e se nós, não é se eu entrar, se nós entrarmos para o poder, essa mama vai acabar. Vamos acabar com o financiamento, vamos acabar com esses dinheiros estranhos para o sindicato. Portanto, esses dinheiros têm que ser canalizados aos velhinhos, para a segurança social, para outros sítios que são importantes para que o povo seja feliz. Os partidos não nos dão felicidade. Os partidos andam-nos a enganar há 45 anos. Ora bem, o movimento de gente é extrapartidário. É um movimento baseado, eu quero que vocês entendam isto, baseado na boa vontade, baseado no diálogo, no saber ouvir, no sentar e saber ouvir, escutar, parar para escutar. É preciso saber dialogar, aprender a dialogar, não julgar. E temos que nos educar, temos que educar os educadores, temos que nos educar sobre isto. Portanto, promover, acima de tudo, a base fundamental do movimento de gente é promover a educação para o desenvolvimento da autoconsciência. Está aí a Maria João Aguiar Martins, que sabe como isso é importante, a Sara, que trabalha comigo, que sabe como isso é importante. Desenvolvermos o processo de autoconsciência, de pensamento crítico, a capacidade de aceitar as diferenças, de não julgarmos os outros, aceitarmos as diferenças, é preto, é transgénero, é homossexual, e não polarizarmos a sociedade à volta destes temas. Mas também não sermos parvos para permitir a polarização de determinados grupos que as querem polarizar. Porque esses, depois do povo e depois de conseguirmos a educação, vão ser acusados de sociopatas. Vão ser acusados de pessoas que querem destruir a sociedade. E não têm lugar nesta sociedade. Nem movimentos feministas, nem movimentos machistas, nem movimentos sexistas. Isso não tem lugar. Nós somos seres humanos e temos que contribuir para a humanidade. E há uma maneira de o fazer. Capacidade de desaprender a julgar e a fazer perguntas, a questionar factualmente o que é que aconteceu. Em vez de perguntar logo, o que é que fizeste? Portanto, este processo educativo nas escolas e entre nós, pessoalmente, entre nós, e temos pessoas capazes também de agarrar em todas as pessoas do movimento de gente e darmos formações para vos ensinar a aprender, a desaprender o hábito de quem são hoje. E isto é um projeto que pode ser desenvolvido neste sentido. E passarmos esta palavra aos outros. Apostar na educação dos seres humanos. A escola não pode só dar conhecimento. A escola não pode ser uma escola comparativa, em que este é o melhor aluno, aquele é o pior aluno, este menino é fantástico. Obviamente que temos que motivar pela positiva, mas não podemos fazer comparações. O quadro de honra é um quadro anti-amor. Porque aqueles que estão no quadro de honra têm poder sobre aqueles que não estão no quadro de honra. E temos que acabar com estas comparações. Temos que acabar definitivamente com os rankings escolares. Com o tempo que os professores passam agarrados a papéis e a burocracia e não abraçam os alunos. Os educadores têm que ser educados. E este é um princípio fundamental. A educação é tão importante. A função de educador é a função mais importante da humanidade. E nós não lhe damos valor. Não lhes damos valor e temos que passar a dar. Porque sem educação não há justiça. Sem educação não há sentido crítico e não há parresistas. Porque os parresistas aparecem quando estão educados e estão autoconscientes. E sabem falar contra. E têm a coragem de falar.
Aprender a coragem. Coragem é aprender a ser digno sob pressão. Não insultar os outros, estar sob pressão e continuar firme, mas não se deixar comer, obviamente. Educar os educadores é um papel fundamental, para mim, nestas políticas deste movimento. Começarmos a educar os educadores. E o movimento Gente, se conseguir crescer, vamos começar a conseguir nós criar programas de educação dos educadores em neurolinguística, em neurociência, em inteligência emocional, em coaching, dar-lhes ferramentas para eles educarem os nossos filhos muito melhor. Portanto, isto não é só um movimento político, isto é um movimento de crescimento e um movimento educativo de transformação de mentes. E eu convido-os a todos a aderir. Ter uma justiça dura. A justiça tem que ser dura. Estamos a viver momentos de impunidade brutais. E as penas máximas têm que ser aumentadas, as polícias têm que ser reconhecidas, GNR, guardas prisionais, PSPs. Isto está dentro do programa. Mais prisões, deixar de haver aquelas senhoras de psicólogas e de serviços sociais a dirigir as prisões. As prisões são para ser dirigidas por pessoas que lidaram com presos a vida toda e não é com problemas psíquicos, as prisões têm que ser duras para as pessoas sentirem as penas. Não é serem torturados, mas estão lá encarcerados. O tempo de pena máximo ser aumentado para 50, 60 anos de prisão, se não para prisão perpétua. Porque quem mata, quem esfola, quem não respeita a vida humana, tem que ser banido da sociedade. Porque senão temos que voltar ao tempo da justiça pelas próprias mãos. A mim, se matarem um filho, isso está garantido. Ou é lá dentro ou é cá fora, um dia encontros. E, portanto, as pessoas depois têm esse sentido de fazer justiça pelas suas próprias mãos. Não, a justiça tem que tomar conta dessas pessoas, isolá-las. Mais prisões, celas, não há celas para ricos e para pobres, há celas comuns para toda a gente. E os presos vão começar a trabalhar. Os presos, para além da pena de prisão, as prisões vão se transformar em unidades fabris. Ora bem, as Forças Armadas completamente independentes do poder político e do governo. No meu entender, as Forças Armadas dependem do Comandante Supremo. Tem um Ministério de Guerra, que é um ministério à parte, com orçamento próprio. Os chefes escolhem os próprios chefes em Conselho de Chefes e não há aqui políticos ao barulho. As Forças Armadas têm uma missão: defender a pátria e defender o povo com ordens do Comandante Supremo das Forças Armadas, ponto. Não é para os nossos generais andarem à carta a pastas atrás de ministros da defesa. O ministro da Guerra é um militar que assessora ao Presidente da República para tomar decisões estratégicas em relação à nação ou no Conselho de Estado. Os militares não são promovidos por escolha, como são hoje, em que há um tipo que é lá do Partido Socialista e passa à frente de todos porque foi chefe de gabinete deste e daquele e não sei quantos e vai subindo. Não. As promoções dos militares passam a ser por mérito e por antiguidade, como era antigamente. E, portanto, temos que voltar outra vez à vaca fria e haver um serviço militar obrigatório ou semi-obrigatório para que todos os jovens também, durante 2 ou 3 meses, aprendam a ter a noção de responsabilidade, de disciplina, de amor ao próximo e de que todos, juntos, somos mais fortes. Temos que ter mais mar, mais terra, mais ar, apostar no mar, apostar nas indústrias do mar, nas pescas, mais terra. Havia um programa de um grande amigo meu que era o Amor à Terra, que era levar pessoas da cidade para a terra. Há tantos campos, tanta coisa que está completamente abandonada e temos tanta gente na cidade sem emprego. E podem-se criar projetos de dinamização da terra, criação de cooperativas agrícolas para dinamizar a agricultura. Mas isto não se faz, porque não interessa. O que interessa é dar dinheiro aos amigos de sempre. Fim do financiamento público dos partidos e dos sindicatos. Quem quer pertencer ao sindicato, o sindicato financia a si mesmo e os partidos políticos financiam-se a si mesmo. Fim das fundações e institutos. Uma análise criteriosa a todas as fundações e institutos. Fins das subvenções vitalícias para todos estes 300 e tal políticos ou administradores do Estado deixam de receber essa porcaria dessa pensão. Uma análise criteriosa a todos os vencimentos dos governantes e políticos, terem um vencimento justo, mas têm que também jurar a bandeira. Têm que começar a ter sentido de pátria, não é só do 31 de boca.
Fim do Palácio de Belém e do Palácio de São Bento. Penso que são custos de 18 milhões de euros para o Presidente da República. O Presidente da República pode ter uma residência oficial simples, um escritório simples, porque Portugal também pode dar um exemplo de sobriedade ao estrangeiro. A não ser, eu vejo aqui, passa um tipo qualquer, um carro, é só motas a apitar, e nós somos uma república das bananas. É só motas a apitar. O Presidente da República tem um orçamento de parco para viver para as suas deslocações, tem o seu carrinho, vai trabalhar com o seu carrinho, pode ter um guarda-costas. Portugal não tem grandes ameaças de terrorismo, e é esta ostentação dos palácios, é as comitivas, quando forem aos estrangeiros, são comitivas empresariais, para fazer negócio. Não é ir aquela caterfada de deputados e de ministros atrás de um presidente ou atrás de um primeiro-ministro. Essa porcaria tem toda que acabar. Portugal ser um exemplo para a política internacional de uma política sóbria e políticos com sentido de Estado. Para isto temos que criar uma democracia direta. Temos que criar uma democracia mais próxima do cidadão. Há modelos, têm-me enviado modelos, temos que estudar, e nós, Associação do Movimento de Gente, temos que criar um modelo eleitoral diferente para que seja o cidadão realmente a liderar. Eu depois já vos vou dar aqui uma ideia sobre isso, que eu tenho sobre isso. As finanças têm que trabalhar em prol da felicidade do cidadão e não em prol de uma elite política. Estas poucas vergonhas com governadores do Banco de Portugal, com os atrasos na justiça, com os diretores dos bancos, administradores dos bancos, tem que acabar. Tem que acabar e severamente punida. Todos estes administradores deviam estar agora a levar 50 anos de prisão, porque roubaram dinheiro às pessoas. Mas ainda vão ao tempo. Ainda vão ao tempo, se nós lá chegarmos, ainda vão ao tempo. A revisão das taxas energéticas, isto tem que ser bem calculado e temos que ter economistas que pensem nas pessoas e não pensem na elite, obviamente. E revisão das taxas energéticas da luz, do gás e do gasóleo. Aposta nas energias alternativas, eu acho que é importante, na energia do mar, nas energias dos rios, nas energias eólicas. Acho que é importante apostar nesse setor mais ainda. E alargar o mercado de energia, não sei só a EDP a controlar e permitir que empresas privadas ou outros possam lançar, ou seja, liberalizar o mercado, esse mercado de energia, para que apareça mais concorrência e os preços possam baixar. E os impostos serem impostos justos e não nos níveis em que estão na Europa. Nós estamos, vejam bem, estamos nesta situação porque o Sr. Sócrates e esta gente de abril, da democracia e da liberdade, nos endividou. Estamos com as calças na mão, apertados, sem nada, temos uma dívida brutal. Se dissermos que não pagamos, também não nos dão dinheiro nos bancos, perdemos o negócio, portanto, estamos agarrados. Eu não vou dizer a palavra, estamos agarrados mas foi Abril que nos deu isto. Esta oligarquia que se passeia, que se pavoneia, e nós é que estamos agarrados. Mas nós podemos acabar isto. Idosos. Uma aposta fundamental, para mim é fundamental. Os idosos têm que passar a ser considerados ícones nacionais. Quer os que andaram na guerra, quer os velhinhos. O crime contra uma pessoa idosa tem que ser punido severamente. Tem que ser punido severamente. A felicidade de um povo vê-se pela felicidade dos seus idosos, pelo carinho com que são tratados até nos abandonar. E eu aqui sou muito sensível. Sou muito sensível ao trabalho com idosos, já trabalhei com idosos e são pessoas, são mentes brilhantes dentro daquele corpo gasto e velhinho está uma mente que existe, e que popula, e que sonha, e que salta, e que ainda volta à sua infância. E isto é fundamental. Esta humanidade é fundamental. E, portanto, o nosso indicador de felicidade será um indicador pela felicidade dos nossos velhinhos. Estes lares têm que ser todos revistos. Estas instituições de raríssimas e do IASFA, que deixam lá os seus generais, deixam lá os velhinhos entregues a civis, isto tem que levar uma volta brutal. Os seus generais deviam tomar conta dos velhinhos do IASFA, não tomam. Deixaram-se ocupar por diretoras gerais, primas do seu Passos Coelho, mais primas do seu Sócrates e famílias que hoje em dia dirigem os velhinhos da tropa, que andaram a lá dar com os costados em África. Não é? Isso tem que acabar. Essas negociatas têm que acabar. Eu penso que dentro disto há um órgão, é engraçado que os países nórdicos são muito sensíveis a isto.
É engraçado que nós aumentamos o produto interno bruto, o PIB, diminuindo o FIB. Ou seja, aumentamos o produto interno bruto, com mais impostos, mais emprego, etc., mais impostos, mas baixamos o FIB, que é a felicidade interna bruta. O que é interessante é que os povos nórdicos têm uma câmara externa, ou seja, uma assembleia, ou têm regras sobre a felicidade interna bruta dos povos. Eles aumentam a felicidade interna bruta dos povos, das pessoas, para as pessoas estarem mais felizes, trabalharem mais e aumentarem o PIB. Nós aqui aumentamos o PIB para diminuir a felicidade. Andamos ao contrário, com um sistema completamente contrário. Portanto, eu, no meu entender, há uma assembleia sorteada no povo, que é uma assembleia com poder de vetar e revogar leis, com poder judicial e junto do Ministério Público, que é a Assembleia da Felicidade Interna Bruta do Povo. E qualquer lei que comprometa a felicidade interna bruta do povo, eles podem, por isso, simplesmente, acabar. E tem que ser uma Assembleia de pessoas votadas por nós, escolhidas por nós, virtuosas e sorteadas, e com um mandato reduzido, mas que ficam lá com uma única missão, que é a nossa felicidade. E como eu vos disse, a felicidade começa pelos indicadores dos velhinhos. Isto pode parecer utópico, mas é muito importante, são fatores muito importantes para nós. O negócio da dor dos hospitais, da saúde, não é? Os hospitais têm que ser humanizados. O negócio da dor, hoje, o que é que faz? Faz com que o médico esteja 80% do tempo agarrado a um computador e 20% a ver o doente. Tem que acabar. Os hospitais privados, os hospitais públicos, temos que dar condições aos médicos. Isto é fundamental, é fulcral para a felicidade das pessoas, para acabar com esta pouca vergonha do negócio da saúde, com hospitais privados, hospitais públicos. Temos que ter mão de ferro nesse setor. Eu pretendo visitar hospitais, falar com enfermeiros, falar com médicos, falar com estudantes universitários, falar com os reitores das universidades de medicina, com os diretores dos hospitais, e temos que ter um grupo de trabalho sério para pôr o Serviço Nacional de Saúde a funcionar, tirando esta corja toda que está a governar e que está a acabar com o Serviço Nacional de Saúde, e criar um Serviço Nacional de Saúde com médicos, com serviços de urgência capazes e apostar na saúde. E os médicos têm que estar 80% de tempo a palpar o doente, a ver o doente, e 20% a fazer documentos. Porque os documentos é para justificar custos, é para justificar o dinheiro que anda ali pela porta do cavalo. Mesmo a nível hospitalar tem que haver uma comissão de corrupção externa a todos os hospitais, com ligação ao Ministério Público, com ligação às investigações para prender, porque quando começarem a levar com penas de 20, 30 anos efetivos os seus diretores, esta gente corrupta, enfermeiros que estejam no negócio ou médicos que estejam no negócio da corrupção, as coisas vão mudar. Dizia-me outro dia aí um psicólogo, não é pelo número de anos de pena que isto vai mudar. Também se não for, como é que vamos mudar? Não, as pessoas ouvem, o meu pai dizia-me, este puto só ouve cucu. Eu pedi-lhe um carrinho, ele explicava-me que não. Quando me davam um safanão no rabo, eu ouvia. E as pessoas também não são muito diferentes do que eu era, quando era pequenino. Dignificar os operários nas indústrias. Verificar as condições de trabalho dos operários. Dignificar a profissão, dignificar as escolas industriais, que para formarem bons operários, nem todos, hoje em dia, outro dia assisti a uma coisa do coaching, com os master coach e no super coach, do sucesso, tudo aos gritos, temos que ter sucesso. A pressão do sucesso é brutal para as crianças. Nem todos temos que ter sucesso. Nem todos temos que ser ricos. Nem todos temos que ser doutores. Todos temos que ser felizes. Todos temos que ter uma vida digna. Tenho um filho que agora vai parar um ano, não quer estudar, se calhar quer ser torneiro mecânico, eu quero é que ele seja feliz. Não tem que ser doutor, não tem que ser um líder. Isso é uma utopia que hoje em dia metem nas pessoas esta fobia da liderança, da inteligência emocional, do coaching, disto e daquilo, da pressão, do sucesso. Da competição é que nos corrói. A competição gera perdedores e vencedores. A cooperação, o diálogo, o amor gera invencíveis. E nós, dentro desta comunidade, temos que criar isso, que é sermos invencíveis.
Ora bem, sem educação não há justiça, sem justiça não há liberdade e nós não vamos a lado nenhum. Portanto, isto é para mudar. As comunidades, nós temos que sair desta, eu estou já a terminar, temos que sair desta massa em que vivemos e criar uma comunidade. E esta comunidade congrega-se através da transformação pessoal, através da nossa transformação pessoal. E é isso que temos que fazer. Mas também, se queremos ser livres, temos que ter a coragem de ser dignos sob pressão, porque vai haver muita pressão. E de não andarmos a acusar pessoas, nem a querer bater em pessoas, nem insultar. Isso é o que não pode acontecer aqui. Porque senão estamos a dar o mesmo exemplo que os partidos dão uns para os outros. Não, nós estamos na nossa. Devagar, com calma, com serenidade, a criar um projeto. Temos que avaliar criteriosamente para onde é que queremos ir. Eu tenho uma ideia para onde é que queremos ir, mas temos que falar. Isto não é meu, isto é nosso. E se avançar, e eu quero avançar com esta associação, e as pessoas que pertencem à associação vão perceber isso. Ora bem, esta associação vai ser criada. Eu vou ter pessoas, vai ser uma associação com este nome, Associação do Movimento de Gente, e agora vou falar da vaca fria, que é o que me custa falar, mas pronto. A associação está aberta a toda a gente. Está aberta a toda a gente. Queremos trazer para esta associação pensadores, filósofos, médicos. A associação não é minha. Eu já vos expliquei, eu sou aqui um mero ignorador. Eu não tenho competências para governar. Não tenho. Mas há pessoas que têm. Eu tenho competências para lutar. Sou um militar, sou um soldado e é o que estou aqui a fazer. Estou a lutar por Portugal. Há muitos camaradas meus que me preferem criticar, mas eu continuo a sair das Forças Armadas, eu estou a lutar pela minha pátria, é o que estou a fazer aqui por vocês, por mim, pelos meus filhos, por Portugal, de uma forma desapegada, não quero nada para mim, mas quero levar este movimento para a frente. E vou levar este movimento, não é quero, vou levar este movimento para a frente, e há pessoas que vão aderir. Nós neste momento temos cerca de 500 pessoas que aderiram através, eu dou aqui a abertura do jogo, 500 pessoas que aderiram pelo e-mail. Nós vamos criar um cartão, vamos criar uma associação, a associação tem os órgãos sociais, tem uma conta bancária e vamos criar uma cota, eu falei com várias pessoas, mensal de 3 euros mensais. 3 euros mensais. Para aqueles que quiserem, depois vou publicar, já publiquei os cartões, recebem um cartão plastificado com o nome, com o número de série, recebem um PIN do Movimento de Gente e são associados de pleno direito. O dinheiro que irá caber essa conta destina-se a financiar o movimento para mudarmos Portugal. Não temos, nem quero receber nunca qualquer financiamento público do governo, porque o financiamento público, quer dizer, há cidadãos que me estão a dar dinheiro do Estado que nem querem ter nada a ver com a associação. Eu acho que isso é de uma injustiça e de uma ilegalidade brutal. Eu, neste momento, saio do meu dinheiro financiamento público para os partidos. Eu detesto partidos. Portanto, o dinheiro tem que sair de nós. Portanto, 3 euros é o valor mínimo. Quem quiser dar mais, dá mais, mas tem que avisar que dá mais. Agora, 3 euros é o movimento. Agora, quem não dá 3 euros não pode pertencer ao movimento? Pode. Pode pertencer ao movimento. No dia em que quiser passar a dar os 3 euros, aos 5, aos 4, aos 10, ou fazer um donativo maior, dá. Essa conta vai ser uma conta que eu não lhe vou tocar, que vai ser auditada, vai ser controlada e auditada para todos os associados consultarem, todos os meses. Vamos arranjar um grupo fechado aqui no Facebook, ou através de outro sistema qualquer que eu tenho que congeminar, para que as pessoas tenham acesso a essa conta. Esses dinheiros é para pagarem deslocações. Imagina, vou fazer uma visita, vou reunir-me com o reitor da Faculdade de Coimbra, vou visitar a Faculdade de Coimbra, ou vou voltar, e então faço uma requisição de custo para transporte, num carrinho, com gasóleo, custo mínimo. Almoçar não é em restaurantes de 5 estrelas e comer patês e almoços gourmets, é o exemplo de sobriedade. Eu vou começar por dar o exemplo de sobriedade de dinheiros que não são meus, que são públicos. E gastar o mínimo e apresentar contas. Eu, ou uma ou duas pessoas que me acompanharem, seja o que for. Portanto, os dinheiros é para isto, é para começar a ser desenvolvido com contas que são prestadas a toda a gente. Portanto, 3 euros para a associação vai ser montada, depois vai ser divulgada
a conta bancária, os cartões, vamos fazer os cartões, vamos ter os sócios número 1, número 2, número 3, seja o que for. É um valor simbólico, mínimo. Quem quiser dar mais, agradecemos, dá mais. E esses dinheiros, dependendo depois da forma como vamos evoluir, se a associação se desfizer, depois tem que ser, obviamente, repartidos por todos os associados. Eu não percebo nada dessas tretas de leis, mas tem que se arranjar o meio do dinheiro remanescente ser repartido pelos associados, ou fazer-se uma festa, um almoço, uma coisa qualquer, quando essa associação eventualmente passar a um partido político, para concorrer a umas eleições. Não é o tempo agora, não estamos no tempo. O tempo agora é de deixar estes irem eleições, deixarmos ir as europeias, as legislativas, e o país apodrecer. Então nós depois iremos aparecer, já mais fortes, coesos e associados. Pronto. Esta é a minha proposta que tenho para a criação do movimento, para a criação de uma associação que nos permite tomar determinadas decisões, que nos permite reunir, que nos permite falar e que nos permite, a minha ideia, dentro desta associação, fazer um tour de ensaio, fazer uma experiência democrática, uma experiência da verdadeira democracia. E a minha ideia há estas leis das associações, da eleição dos órgãos, isto e aquilo, mas nós vamos fazer, esta associação é uma associação de experimentação, e vamos fazer uma experimentação de democracia direta nesta associação, de governação da associação e de democracia direta, e a minha ideia é que todos aqueles que estiverem interessados em desenvolver a associação na sua cidade, na sua autarquia, temos que dividir o país em zonas, em autarquias, e esta associação pode abrir delegações nessas localidades. Okay? Abre delegações nessas localidades e difunde a associação, e vamos ter mais associados para conseguirmos formar uma comunidade. Eu pretendo fazer, e depois preciso obviamente da ajuda de alguém, pretendo fazer um plano de formação, que é um plano de formação gratuito, para toda a gente, formação gratuita no processo de autoconsciência, para todas as pessoas. Eu vou fazer audições, porque é possível toda a gente assistir via Skype, é mais barato, e dar uma formação por semana, uma formação quinzenal, sobre estes processos de nós ganharmos consciência sobre nós, ganharmos pensamentos críticos e aprendermos a questionar sem julgar. Aprendermos a perguntar sem julgar e aprendermos a criar a tal predisposição para a bondade, para o diálogo, para a cooperação e não para a competição. Isto é bom para os nossos filhos, é bom para os nossos educadores, é bom para toda a gente. Portanto, é a minha ideia. Acima de tudo, há uma ideia do Fernando Pessoa e a ideia do Quinto Império. Portugal renasce das cinzas, não é? Acaba por renascer num Quinto Império. E esse Quinto Império é o Império da Virtude. Nós já não temos mais nada. Nós somos uma merda. Somos um povo inculto, iletrado, que vota nesta cambada. O tempo do Estado Novo foi o analfabetismo. Agora é a iliteracia. Pior é a presunção da sabedoria dos doutores, destes todos que aparecem na televisão a falar. Tenho uma gravata, não tenho gravata, sou estúpido. E são os grandes engravatados, e parece que estamos a ouvir aí um tipo que fala na televisão, pá, qualquer dia tenho que fazer um post sobre esse, que é o maior cartina à face da Terra, não sei como é que o deixam ir à televisão, mas fala como se fosse um doutor. Uma vaidade, um egocentrismo, um narcisismo brutal. Mas pronto, é isto que temos. Temos que ser exatamente isso. Essa sobriedade, essa humildade, criar esse espírito e passar isso a todas as pessoas deste movimento. Nós temos que mudar, isto é um paradigma. Estamos numa altura, estamos num século de polarização, em que se nós não agarrarmos, nós que estão, vocês que estão aí, eu, se não começarmos a agarrar em Portugal, se não começarmos a agarrar nisto e acreditarmos que vamos mudar. E atenção, coragem é dignidade sob pressão. Porque nos vão acusar de líricos, eu todos os dias me insultam. Mas temos que manter a dignidade. Insulta-me, pá. Ele está a falar mais dele do que de mim, ele está a ser afetado pelas minhas palavras e irrita-se, insulta-me, mas é com ele, é um assunto dele, eu continuo na minha. Agora, eu tenho noção do risco. Tenho noção do risco que este movimento corre, inclusive é risco físico, de integridade física, para mim e para outras pessoas. E, portanto, eu vou falar com militares, pessoas habituadas a risco, que pertencem a este movimento, para também nos poderem defender
e termos a nossa segurança, a própria nossa segurança neste movimento. Que é uma segurança para nos proteger a nós, de ameaças que as vamos ter. Tenham a certeza que as vamos ter. Aquilo em que estamos a tocar, aquilo em que este movimento toca, vai ter ameaças sérias, porque mexe com dinheiro, mexe com interesses, mexe com corrupção, mexe com maçonarias, com grupos de Bilderberg. Mas temos que ter uma guarda pretoriana. Esta guarda pretoriana não é ofensiva, é defensiva. Eu vou falar com as pessoas próprias, isto não é movimento nazi, nem skinheads, não, é uma proteção. Eu não sou estúpido. Eu não sou estúpido. Eu sei o que é que essa gente é capaz de fazer. Já me fizeram aqui no Facebook, publicaram aqui umas fotografias minhas nu, acabaram-me com o Facebook, puseram pornografia no meu Facebook, começaram a falar sobre mim e acabaram com uma conta. E isto não é feito por um curioso qualquer. Isto foi feito de propósito. E, portanto, amigos militares que me estão a ouvir, temos que garantir a segurança deste movimento de coragem. E eu conto com vocês para garantirem a segurança. Depois, isso é à porta fechada que vamos falar, como é que o vamos fazer. E, portanto, esta é a ideia, é o repto que vos faço. Gostava de vos ter na associação do Movimento de Gente. A associação vai ser aberta nos próximos dias. Podemos crescer. Eu vou enviar um e-mail a todos aqueles que já se inscreveram no Movimento de Gente, perguntando se querem pertencer à associação. Há 3 euros mensais, aqui um maço de tabaco por mês, 2 cafés ou 4 cafés. Eu sei que para algumas pessoas pode ser muito, e respeito isso, mas tem a ver com os nossos filhos, tem a ver com um propósito superior e, acima de tudo, tem a ver com sermos um tubo de ensaio de dignidade, de honestidade, de sobriedade e de democracia direta dentro deste movimento. Eu vou estudar um esquema para depois nós vamos criar, mesmo os órgãos dirigentes desta associação, serão pessoas escolhidas entre nós, aqueles que nós achamos os mais capazes, escolhidas entre nós, são sorteadas para dirigir o movimento num período de um ano, para dirigir a associação num período de um ano. Meus amigos, eu não sei o que é que acharam disto. Ver se tenho aqui mais alguma coisa para dizer. Acima de tudo, eu tenho este sonho, que é edificar um império da humanidade em Portugal, quando já não temos nada, não temos dinheiro, só podemos ter dignidade. É engraçado que eu, quando estive em Londres, havia um rapaz, o Ibrahim, que era preto, muçulmano, era o tipo que tinha o trabalho mais sujo no hotel. Limpava o lixo todo, aqueles sacos de lixo. E teve lá um tipo riquíssimo. Eu estava a servir de mordomo e teve lá um tipo riquíssimo. Só o quarto eram 30 mil libras por noite, mais champanhe aqui. E eu contei isso e ele perguntou-me: achas que ele é feliz? Achas que ele compra amor? Achas que ele consegue comprar amor? Achas que as pessoas que estão com ele gostam genuinamente dele? Eu sou pobre, hoje vou para casa, tenho a minha mulher e o meu filho, não tenho nada, mas sou amado. E este é um exemplo da dignidade de um homem, é viver sob opressão, mas ter dignidade. E é isto que nós temos de manter, é essa dignidade. É sermos amigos uns dos outros, é ensinarmos os nossos filhos a amar, é amarmos uns aos outros e a darmos uma lição a Portugal de que, sem difamarmos, sem caluniarmos, organizamos, tornamos fortes, temos uma guarda que nos protege, porque temos que ser fortes nesse aspecto. Somos capazes de ir nós. Pronto, meus amigos, esta é a minha proposta da Associação do Movimento de Coragem, uma comunidade de coragem. Coragem é isso exatamente, é dignidade sob pressão, dignidade. Epá, aqueles que estão aqui nesta página, quando vos insultarem, quando me insultarem, não liguem. Sorriam, porque é bom. Os inimigos estão sempre ao nosso lado e vamos contar sempre com eles. Como muita gente me diz, até a Flor Bela me disse, é assim: Pedro, tens é que ver, vocês todos que me estão a ouvir, quem é que depois vai estar ao meu lado na hora da verdade. Eu vou estar, nem que siga sozinho. Eu vou estar porque luto pelos meus filhos, sou um soldado que luto por Portugal e, acima de tudo, quero que a morte do meu pai em combate na Guiné em 1966 faça sentido. E isso não me sai da cabeça. É uma guerra, é um compromisso de mim para mim. E vocês têm de pensar no movimento de gente num compromisso
convosco. Primeiro convosco. Vocês têm primeiro que se amar a vocês para depois poder amar os outros. Mas o primeiro pacto é um pacto interno. Cada um de vocês dou a porra dos 3 euros e pertence a este... É um pacto comigo porque eu quero viver com dignidade. Isto não é ser egocentrista. Isto é ser digno. E depois um pacto com os outros. Olhar para os outros. Não ter nenhuma expectativa em relação ao movimento, mas pensar o que é que eu tenho para dar ao movimento de bom. É este o sentido. A expectativa cria a desilusão. O propósito cria a vitória. Entrem neste movimento com um propósito, o propósito de ganhar, o propósito de mudarmos Portugal. Se vem com expectativas, o movimento pode mudar isto e vou ter este cargo, pá, estão fogo, não digo o resto da palavra. Estão lixados. Okay? Não é por aí. Portanto, isto é o desapego, é o não ego. E, acima de tudo, se temos coragem, mudar Portugal. Meus amigos, a noite vai longa. Já vos dei uma grande seca. Espero que tenham gostado. É a proposta que vos faço. Vamos começar a dar passos de ação. Eu chego dia 19 e vou falar aí com algumas pessoas e se calhar tenho que ver se alugo algum espaço aí onde possa falar. Vou fazer um primeiro evento. Um primeiro evento que será uma palestra e uma troca de impressões e quem quiser estar presente será o primeiro evento da Associação do Movimento de Gente, da Comunidade da Coragem e quem quiser estar presente terei muito gosto em vos receber, em estarmos juntos, partilharmos ideias por Portugal, por nós, pela dignidade de sermos seres humanos. Pretos, brancos, homossexuais, transgêneros, heterossexuais em vias de extinção, feministas, comunistas, fascistas e outros istas, sejam o que forem, o percurso de cada um é o que o define. Se cada um que vier quiser ser humano e criar humanidade, cooperação, ensinar os educadores a educar, se cada um que vier quiser criar um Portugal digno, sem corrupção, sem essa impunidade contra o crime, com justiça e com liberdade, então nós podemos criar uma democracia antiga, uma democracia em que o que interessa e o nosso sinal principal é a felicidade dos nossos velhinhos. Isso é um excelente indicador se a sociedade está bem ou mal. Porque quando não há, os primeiros a sofrer são os velhinhos. Não é? Quando não há, nós encostamos os velhinhos, porque nós temos é que comer. O velhinho pode ir para o lar. Então, se os velhinhos estiverem bem, é um indicador que nós estamos no caminho certo. Ok? Meus amigos, um grande abraço. Gostei. Eu tenho aqui uma incompetência que eu não consigo. Eu vou lendo, mas eu estou todo distraído com o que falo. Mas eu agora fico aqui mais uns 10 minutos. Deram-me este conselho. Quem quiser fazer alguma pergunta, eu agora vou vendo aqui alguma questão que tenha. Eu vou vendo aqui nas mensagens que vão entrando, umas 4, 5 perguntas que tiverem, eu posso responder. Ficar aqui mais um bocadinho para quem tenha alguma dúvida. Não há, está tudo já muito cansado. Está bem. Okay. Ainda bem, é sinal de que eu fui claro. Não sei quantos é que estão a ver. Ok. Não há nenhuma pergunta. Estamos a assistir em família. Deixa eu ver. Ok. Vamos embora. O invalido, vamos a isso, o futuro nos dirá. O futuro é nosso, não é o futuro nos dirá. Essa é uma frase, temos que aprender neurolinguística com uma pressuposição de falha. Nós não temos falhas. Vocês sabem que Aristóteles ensinava o Alexandre Magno a conquistar. Gostaria de saber o que fazer. Gostaria de saber o que fazer sobre o meio ambiente. Ora bem, meio ambiente. Eu acho que nós chegámos a uma altura, está aqui uma pergunta que é: gostaria de saber o que fazer com o meio ambiente. Eu não sou técnico, não sou especialista em meio ambiente. Eu acho que os ministérios ou os departamentos têm que ser dirigidos por técnicos, por pessoas que governem com saber, com sabedoria, que sabem. Não é? Eu há muitas áreas que desconheço. Eu tenho um senso comum sobre o ambiente, sobre o que fazer com o ambiente, sobre a limpeza dos mares, sobre a manutenção dos mares,
das florestas. Para já, uma coisa para mim está clara, é que quem vai limpar as florestas é a população prisional. A população prisional vai justificar o que eu pago para estarem na prisão a comer. Portanto, há aqui muitos trabalhos que vão ser feitos na limpeza de florestas, com os guardas necessários, com a população prisional. Quer a fauna, a flora têm que ser preservadas, não podemos permitir que haja obras que produzam estas. A água é um meio escasso, este controle sobre a poluição das fábricas que lançam para os afluentes dos rios os seus detritos tem que ser realmente uma coisa que me preocupa, porque a água, nós agora lutamos por petróleo, daqui a alguns anos vamos lutar por água, porque a água está escassa, cada vez mais escassa. E, portanto, sobre o meio ambiente eu tenho que ouvir técnicos, José Borges, e quero ouvir técnicos e depois quero tomar decisões e preparar programas que me sejam aconselhados por pessoas idóneas e que saibam. Temos aí um ministro do Ambiente, que é um gajo que agora vai vender o meu carro a gasóleo, que eu já não posso ter carro a gasóleo, e que andei a fazer uma série de fantochadas para boi dormir, mas tem que haver uma política de ambiente que preserve o país, que preserve o nosso património, as nossas costas, os nossos mares. Eu estou-lhe aqui a dizer generalidades e quatros porque não tenho a mínima ideia do que fazer com o ambiente. Agora, através desta associação, eu vou procurar as pessoas do ambiente. Não é ir ao Ministério do Ambiente, não me interessa ir ao Ministério do Ambiente. Interessa-me ir a institutos que estudem o ambiente. Tenho uma amiga, por exemplo, que é geóloga, que é a Elsa, e que se preocupa com o ambiente, a falar com geógrafos, geólogos, pessoas ligadas à floresta, pessoas ligadas à agricultura, e preparar. Assim, eu não quero preparar. A palavra programa ou política, a mim soa-me mal. Os programas são para não ser cumpridos. As promessas são para não ser cumpridas. Por isso é que são promessas. Tem que ser criada uma medida de ações e de correções em relação ao ambiente. Eu quero preparar isso, obviamente. Agora vou ter que, dentro deste movimento, falar com muita gente, tirar os meus apontamentos e criar uma ideia minha sobre o ambiente. Peço desculpas, José Borges, não ter respondido, mas eu percebo de tropa, percebo de coragem, percebo alguma coisa sobre justiça, porque a justiça também me cai no pelo, sobre os impostos, mas eu depois respondo noutra altura a todos vocês. Mas obrigado pela pergunta. Onde será a palestra e quando? Portanto, eu agora vou, Nuno Valido, eu vou combinar aqui com os meus amigos que me são mais próximos, que é o caso do Abel, e vamos ver um espaço que possamos alugar, ver preços, também para algum coffee break, uma coisa qualquer, e podermos estar um dia a partir pedra, fazer, quando digo uma palestra, não gosto de falar em todas as palavras que têm a ver com políticos, não gosto, nem congresso, nem programas, nem promessas, não. Fazer uma reunião, agora não encontro o melhor termo, para estarmos juntos, um diálogo entre todos, onde eu apresento as minhas ideias, onde falamos, onde vos vou conhecer e vamos começar a construir a tal comunidade. Mas isso será anunciado também. Data, não sei. Sobre a questão do sufrágio. O sufrágio tem mesmo que ser a forma, as eleições, o processo eleitoral tem que ser alterado. E tem que ser alterado para haver maior representatividade da população, ou seja, estes políticos todos têm que sair, esta gente está antiga, está cheia de vícios, portanto, isto para mim é chapa 5, é para tirar tudo. Para mim, concorrer a um cargo público ou político não tem que necessariamente pertencer a um partido político, isso é uma restrição brutal. Eu posso querer ser deputado e ser representante numa Câmara e não posso, porque tenho que ser comunista ou tenho que ser... Não, eu posso ser um independente, posso concorrer como independente, posso concorrer... Então, temos que alterar. Houve aqui um amigo meu que me enviou uma série de documentos sobre o modelo alemão, o modelo holandês. Eu reporto-me sempre ao modelo ateniense, não é? E às ordenanças de Dom João I. Ainda agora uma amiga minha que pertence ao Banco Mundial me dizia, mas isso no tempo, quando as sociedades eram mais pequenas, era possível fazer
ter uma democracia direta, hoje em dia não é possível porque são milhões e milhões de pessoas a votar. Eu acho que é exatamente o contrário. Como temos a internet, podemos ter um voto eletrónico, é muito mais fácil votar e eleger pessoas. Mas o meu princípio é diferente. O meu princípio é pessoas com capacidade para serem eleitas, capacidade que tem a ver com competência técnica, tem a ver com competência profissional, com idade, com maturidade, essas pessoas podem se candidatar a cargos públicos. Dentro dessas pessoas, eu penso que a nível regional, as próprias regiões podem indicar, as pessoas podem indicar aqueles que são os elegíveis para a região. E dentro desses elegíveis são sorteados para vir para a administração central, sorteados, bolinha no saco, e sorteados os que vêm. E não têm que pertencer a partidos políticos. Têm que ser pessoas técnicas, tecnicamente boas. Mas nós é assim, quem me faz a pergunta é o Leonardo. Leonardo, sobre a questão do sufrágio, eu quero aproveitar, quero estudar isso, e quero aproveitar, mas para mim é o caminho para uma democracia direta, uma democracia onde o povo esteja mais representado. Para além disso, fora do sufrágio, vai haver um conjunto de cidadãos que vão ser indicados por cidadãos das várias cidades para pertencerem ao tal Conselho da Felicidade Interna Bruta, e esses estarão, para mim, estarão acima de todo o poder, porque estão única e exclusivamente concentrados na felicidade e nas leis ou outras leis que não promovem a felicidade das pessoas. Temos que estudar. Eu penso que através desta associação nós podemos fazer um teste muito grande a nível nacional de como é que se faz uma democracia direta. Como é que o povo tem mais poder e o poder deixa de pertencer às elites. Isto, para mim, é tábula rasa. O poder tem que deixar de pertencer às maçonarias, às elites. Temos que encontrar um modelo. O que propõe para uma comunicação que é tudo menos social. Bem, a comunicação social, ou seja, nós, eu e tu, João, não pertencemos ao espaço público. O espaço público, as pessoas que falam, são as que aparecem na comunicação social, que nós estamos aqui a falar, um coisa restrito, mas não aparecemos na televisão. A comunicação social, da forma como está organizada, estes jornais, é o que o povo precisa de beber. O que o povo neste momento precisa de beber como uma droga é telenovelas, é futebol, é o crime, é a CMTV, é o Correio da Manhã, são as caras, e o povo precisa disso, habitua-se a viver isso numa ilusão, porque lhe criaram a ilusão da felicidade. Eu não tenho dinheiro, mas eu compro a revista Caras. Eu sonho com vestidos destas e daqui. Não tenho nada contra essas revistas, estou a falar disto como podia estar a falar de outra coisa. Tem que haver uma educação. Eu acho que passa tudo. Isto é um processo que é moroso e passa essencialmente pela educação. E pela educação também, nós temos excelentes jornalistas, atenção, temos jornalistas que vão e tocam na ferida e descobrem muita coisa, e nós sabemos muita coisa por causa desse jornalismo verdadeiro. Eu acho que em relação à comunicação social temos que dignificar novamente a profissão do jornalista. O jornalista deve transmitir factos, deve fazer programas onde as pessoas digam a sua opinião, mas não é dar só voz a estes partidos, aos principais partidos, aos comentadores da corte. Não, é fazer com que o espaço público se alargue. O espaço público se alargue é a ti, João Coelho, darem também a oportunidade de teres um projeto interessante e ires apresentá-lo na comunicação social. Vocês sabem que, por exemplo, aqui em relação ao espaço público, o filósofo Gésil escreve este livro, Portugal, o meio de existir, onde ele define bem o que é o espaço público. O espaço público são sempre os mesmos comentadores, os mesmos artistas, os mesmos políticos que comentam e que nos ditam o mote daquilo que nós devemos pensar. Isso deve acabar. Não há motes para pensar. A televisão, acima de tudo, tem também de passar a ser um órgão de questionamento do poder, um órgão de questionamento do pensamento. Tem que ser órgãos quase como agentes de filosofia, da procura da verdade, da busca da verdade, com o jornalismo dignificado. O problema das televisões é que se o jornalista que está lá não vende notícias, é despedido porque a televisão fecha. Fecham as audiências, fecham. Portanto, isto tem que ser analisado. É uma pergunta pertinente, que eu não domino também, mas que tem que ser. Temos que ter este movimento, tem que ter conversas com jornalistas dos bons,
e que nos digam como é que podemos fazer isto. Com os jornalistas, com ir às televisões, às TVIs, aos jornais e dignificar o jornalismo. Porque o jornalismo e as televisões estão de rastros. A comunicação social está de rastros. Isto não é impedir, não vamos passar o lápis azul e a censura para quem gosta de novelas e de vestidos e de corte e costura. Não. Agora, temos é que lhe dar um modo diferente e, acima de tudo, que tu também tenhas direito ao espaço público. Nós temos que dar ao cidadão a possibilidade de entrar no espaço público. Não é só sempre aos mesmos tipos. Não sei se respondi à tua pergunta. Mais uma. Aqui no Canadá, como é que nos podemos inscrever? José, eu vou pôr as indicações todas aqui no Facebook. A associação vai ser montada. Vamos pôr o e-mail da associação, ok? Para onde vocês enviam um cartão de cidadão. Vamos pôr a conta UNIB, onde vocês fazem a tal transferência dos 3 euros mensais. Envias a morada para te enviarmos um cartão. Portanto, os custos desses 3 euros ou mais há de ser para pagar o cartão que te vamos enviar, que é importante que tu estejas na associação. Se for preciso, eu pago do meu dinheiro e envio-te o cartão. E, portanto, passas a pertencer à associação. Podes montar uma associação do movimento Gente aí no Canadá, que era interessante, ou tu, ou uma comunidade de portugueses, e quem sabe um dia encontramos aí no Canadá, ou vocês vêm cá e falamos. Acho que é importante esta comunidade também, ainda bem que o José Ferreira fez esta pergunta, esta comunidade chega aos imigrantes, chega às pessoas que estão lá fora, França, África do Sul, Canadá, Estados Unidos, e que consigamos ter uma voz nestes países. José, fica já convidado a abrir aí no Canadá a Associação do Movimento de Gente. Mas vais ter tudo explicado na página, ok? Obrigado. Ao senhor faz-lhe confusão, aqui um senhor que lhe faz confusão o apelo à abstenção, eu não apelei à abstenção. Eu digo que eu não voto, não acredito em ninguém. Eu não estou a apelar à abstenção. Leonardo Rosa. O Leonardo Rosa tem uma crença, diz, o movimento de gente terá que ter uma base de sustentação política. Porquê? Porquê? Quem é que lhe disse que terá que ter uma base? O que é uma base de sustentação política para si? Eu estou-lhe a responder isto porque eu não sei o que é uma base de sustentação política. O movimento de gente pode ter uma filosofia. Se você lhe quer chamar, eu chamo-lhe filosofia. A filosofia é o amor à verdade. A base de sustentação política, provavelmente, é o amor à corrupção. O movimento de gente não tem que ter uma base de sustentação política, tem que ter uma base de sustentação na verdade. Verdade factual, verdade das coisas, verdade da felicidade das pessoas. Portanto, essas crenças de que o movimento de gente terá de que ter, isso é uma pressuposição de que terá que ter. Nós não temos que ter nenhuma base de sustentação política. Nós podemos apostar numa base, numa filosofia, amor à verdade e amor à humanidade, a aceitação da diferença e não pugnarmos, porque se vamos ter uma base de sustentação política, vamos entrar aqui nesta treta da difamação e das acusações. E a legalidade democrática, qual é que é? A legalidade democrática é uma associação. É uma associação, neste momento, dentro da legalidade democrática. Quando se quiser tornar um partido, há de ser um partido tão grande que acaba com a democracia como ela é conhecida hoje. É a resposta que tenho para lhe dar, dentro da legalidade democrática. Onde poderá até fazer alterações constitucionais, quem sabe. Sonhar, veja bem, eu estou a sonhar, mas eu quando sonho desejo e quero. Portanto, acho que é possível. É possível um dia o movimento de gente ser um partido de gente, ter a maioria da população do nosso lado e arrasar com a democracia como é conhecida hoje, porque não é democracia. Legalidade democrática. O que é a legalidade democrática? É a impunidade, é a corrupção em que vivemos. Nós vivemos na ilegalidade democrática. Nós queremos exatamente, Leonardo, repor a legalidade democrática. A confusão que faz o apelo à abstenção é assim, eu vá votar em que partido votar, desde os novos, vou votar num sistema igual. E eu recuso-me a votar num sistema igual. Recuso-me a votar na ilegalidade democrática. Recuso-me a votar na corrupção. Recuso-me sequer a calçar os sapatos para fazer seja o que for. Em relação à legalidade democrática e em relação à base política.
Não me interessa a base política. Interessa-me uma filosofia de verdade. Bem, meus amigos, embalagens de vidro, papel, metal, plástico orgânico, feito de amido. Muito bem. Ainda agora dá aqui um senhor sobre o ambiente, o Comendador Naveiro, que é um grande homem, tem as primeiras cápsulas de café que não são feitas em plástico. Temos, em relação ao ambiente, temos que acabar com o plástico e temos que caminhar nesse sentido. Sim, senhor. Meus amigos, pronto, eu vou acabar. Respondi a algumas perguntas. Está ali o meu amigo João Sousa Cadrio. Vamos começar a trabalhar e eu agora passos de ação para que possamos levar isto para a frente e vamos ver quem é que está. Para já, estão todos convidados e terei muito gosto. Eu serei mais um, sem egos, somos todos irmãos, todos iguais e aqui com os grandes comandantes como o João Sousa para nos proteger. Um grande abraço a todos, uma boa noite e espero por vocês na Associação Movimento de Gente, 3 euros por mês, 2 cafés ou 3, aqui é 2 cafés, aqui 3 cafés, um maço de tabaco, não chega ao maço de tabaco, o maço de tabaco acho que é 4 euros e podemos fazer muita coisa com 3 euros, porque se formos 1000, 3 euros por mês, 1000, dá 3000 euros, não é? Pronto, já é bom. Um grande abraço, meus amigos. Até à próxima. Boa noite.